Preencher o CRM é um desafio para você, meu amigo vendedor, ou para você que é gestor e cobra isso do seu time? Será que tem alguma inteligência artificial que pode melhorar esta rotina, transformar isso de forma automatizada? Fica comigo até o final porque nós vamos responder todas essas perguntas no episódio de hoje. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre chega de preencher o CRM, cara. Que história é essa, bicho? Tem gente que vai ficar feliz com essa história, hein? Parece que tem uma inteligência artificial que faz tudo sozinho. Parece que sim. Nossa senhora, eu tô animado para descobrir mais detalhes sobre isso. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um convidado super especial. Inclusive, ele já participou do Papo de Vendedor falando sobre Hackeando Vendas, o episódio 242. A gente vai deixar aqui o link para você poder assistir ou ouvir esse episódio. Ele é especialista em venda SaaS B2B e vai falar sobre uma ferramenta que preenche o CRM automaticamente. Ele também é apaixonado por tecnologia e é fundador da SalesBuddy. Matheus, seja muito bem-vindo novamente ao Papo de Vendedor, cara. Obrigado, pessoal. Super prazer estar aqui com vocês de novo. Aí a minha primeira pergunta: tem como preencher o CRM sozinho, cara? Como é que funciona isso, bicho? Boa. Cara, tem sim. Acho que até voltando 2 passos atrás, né? Todo mundo sabe que hoje, até esse é um estudo bem legal da HubSpot esses tempos, que diz que 25 a 35% do tempo do vendedor é de fato interagindo com o cliente. O resto é fazendo a tarefa operacional, principalmente preenchendo CRM, fazendo proposta, enviando e-mail, criando PowerPoint, né? Então, cara, isso obviamente demanda um tempo gigantesco e a gente está numa era agora com a inteligência artificial evoluindo muito rápido que a gente precisa usar esse tipo de recurso para otimizar a vida do vendedor, né? Acho que um ponto que é interessante de falar, o vendedor, além de tudo, ele é um péssimo preenchedor de CRM. E tá tudo bem ele ser um péssimo preenchedor de CRM, né? Porque a tarefa dele não é essa. Gerar esses registros, na verdade, cara, deveria ser uma forma, né, automatizada de se fazer. E foi exatamente isso que, né, com a SalesBuddy ali, a gente vem vendo a oportunidade de conseguir resolver. Então, basicamente, hoje, a gente tem uma inteligência artificial que ela se pluga com as ligações e videoconferências. Ela tem toda uma inteligência que você imputa, basicamente, os campos do CRM que vão ser preenchidos. Você faz isso uma única vez e, através de uma integração via API, ela já preenche automaticamente, ou seja, você sai de uma reunião, você sai de uma ligação com o cliente, até 20 segundos depois, teu CRM já está preenchido, com informação com muito mais profundidade, muito mais qualidade, né? E o vendedor parar de ver o CRM como inimigo, ele vê o CRM realmente como algo que vai ter informação importante para ele personalizar melhor a venda dele, né? E não, vou ter que entrar lá no CRM porque o meu gestor quer que eu preencha, que eu acho que é o que acaba acontecendo muito hoje em dia, né? Mas quando você fala de entrar junto na call, entrar junto na reunião, como é que funciona isso, cara? Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma call com o Dani. Aí entra uma terceira pessoa, seria na verdade a IA, ela entra nessa reunião, é isso? Exatamente. No caso das videoconferências, ela entra em conjunto, mas basicamente você consegue personalizar da maneira que você quiser, né? Esse bot, vamos chamar assim, que entra. Então você consegue colocar o nome da tua empresa, assistente de AI da empresa X, você pode colocar ali o logo da empresa, um avatarzinho, né? Então basicamente cada cliente consegue customizar isso para não ficar um negócio extremamente invasivo, né? A gente sabe que tem algumas plataformas de note taker hoje que entram lá, colocam o próprio logo delas sem poder customizar, isso acaba muitas vezes incomodando alguns clientes. Então você consegue customizar isso dentro da SalesBuddy para ficar um negócio menos agressivo. E no caso das ligações, fica invisível, mas na verdade ele está conectado ali com o VoIP, né, que está sendo utilizado. Tá, então a ligação não é feita por dentro da SalesBuddy. Eu faço pelo VoIP, mas eu conecto a SalesBuddy no VoIP. Ali. Exatamente. A ideia da SalesBuddy é ser uma ferramenta praticamente invisível. Então, depois que você pluga lá no VoIP, conecta na tua agenda, né, para ela entrar nas reuniões e já conecta, obviamente, no CRM para preencher os campos. Uma vez feito esse setup, você nunca mais precisa abrir a interface se você não quiser mais abrir. Por quê? Porque ela vai fazer todo o processo automático. Ela vai entrar, né, nessas chamadas, ela vai preencher o CRM
e assim vai. Então, não é a ideia fazer ligações por dentro da Sales Buddy, nem nada disso. Tá. Isso, né, seria muito mais invasivo no ecossistema do cliente. Acho que seria mais difícil o cliente fazer a implementação. Teria que ter todas as funcionalidades de um VoIP, sendo que não é essa a ideia. Nossa ideia é Perfeito. gerar inteligência. Perfeito. E quando você fala de, né, no caso, quando você fala de preencher o CRM, né, existem algumas formas de preencher o CRM. Tem, por exemplo, operações comerciais, a gente já trabalhou com algumas delas, né, Dani, que tem campos personalizados, né, que tem ali um slot, o cara está usando, por exemplo, o GPCT como framework de levantamento de necessidades. Então ele tem ali um box onde ele coloca todos os goals, né, todos os objetivos daquele cliente e tudo mais. E tem algumas empresas que usam um campo anotação, um campo aberto ali, uma coisa mais ampla, não é tão em termos, né, em aspas, tá? Quem está nos ouvindo, eu estou fazendo aspas com a mão, tão engessado. Quando você fala preencher o CRM, né, como é que funciona? São os dois, a Sales Buddy consegue preencher os dois tipos ou é um só? Como é que funciona? Legal. Hoje consegue preencher qualquer tipo de campo em qualquer tipo de entidade do CRM, tanto em lead, quanto em conta, quanto em negócio / oportunidade, né? Tá. Como é que isso funciona? Então a gente sabe que hoje, principalmente empresas que já estão no estágio mais maduro do CRM, cada uma construiu o seu fluxo, tem os seus campos, né? Então um CRM é sempre diferente do CRM de uma outra empresa. Então a tecnologia que foi desenvolvida na Sales Buddy, principalmente nessa parte de integração, ela foi feita para você conseguir realmente parametrizar os seus campos e conectar da maneira que isso tiver estruturado dentro do seu CRM. Isso pode ser desde, por exemplo, a gente tem empresas hoje que são menores na nossa carteira de clientes que acabam conectando lá um resumo da reunião no registro de atividades, por exemplo, dentro do CRM, quanto empresas que já tem lá um baita de um questionário, por exemplo, de discovery, investigação do cliente super complexo, com vários campos diversos, né? Perguntando de budget, urgência, dor do cliente, todo esse tipo de coisa. E a Sales Buddy também consegue se plugar em múltiplos campos personalizados para isso. Ou seja, o que é legal, né? A gente criou um produto que tem a capacidade de acordo com o seu CRM, ir lá e fazer o que a gente chama de processo de depara para conseguir enriquecer campos personalizados, inclusive, né? Isso facilita bastante, né, Dani? Facilita. E a gente está usando, né, a Sales Buddy na nossa operação, e uma das coisas interessantes é você poder interagir com a call depois, né? Eu, como uma pessoa que tem péssima memória, né, isso daí eu acho extremamente legal, porque você entra dentro da ferramenta e você consegue fazer perguntas para IA, né, da própria reunião que você participou. Então, cara, quais ficaram os próximos passos? Me traz um resumo das principais dores que o cliente teve, quais foram as objeções que apareceram, e a IA traz isso tudo para você também relembrar a reunião e se preparar para as próximas, né? Exato, isso é muito legal, né? Porque a gente sabe que hoje tem vendedor que faz 5, 6 reuniões por dia e a grande verdade chegou na terceira e já nem lembra o que foi falado na primeira, né? E tá tudo bem, ninguém tem memória de robô, né? Mas assim, o que acontece? Hoje, ela basicamente, quando ela processa essa reunião, preenche os campos do CRM e tudo mais, ela continua tendo disponível, né, todos esses dados da reunião, que foi falado, a gravação e por aí vai. Então a gente tem uma tecnologia lá dentro que é basicamente um chat. Esse chat ali está totalmente conectado a todos esses dados da reunião. E você consegue fazer perguntas abertas. Então, por exemplo, quais foram as principais objeções que o cliente trouxe? Ele analisa toda essa reunião e traz isso estruturado para você. Cria um e-mail de próximos passos, por exemplo, indicando a responsabilidade de cada um do que foi combinado com as datas. Ele já vai lá, né, entende quem são os participantes, as responsabilidades e cria isso para você. Ou seja, você consegue de maneira super aberta fazer qualquer tipo de pergunta para a AI e ela vai responder. Isso é bom, por exemplo, você está lá no final do dia, depois das suas reuniões, fazendo uma proposta, vai fazer um follow-up, cara, você tem alguma dúvida sobre aquilo, você vai lá, né, e se consulta ali com esse chat e ele vai te direcionar a melhor forma, né, para você conseguir fazer uma abordagem muito mais conectada, né? Eu, obviamente, também sou um vendedor, então, quantas vezes na minha vida eu já fiz um monte de reunião, anotei algumas coisas, legal, tal, mas chegou na hora de fazer a proposta, cara, tinha esquecido de grande parte das coisas e deixei de, né, personalizar mais uma abordagem para um cliente, focando numa objeção que ele trouxe, né? Sei lá, se conectando de uma maneira, de algum papo informal que a gente trouxe na reunião. Então, cara, isso é extremamente importante, né, para aumentar o nível ali de capacidade dos vendedores
vendedores de trabalhar com uma escala bem grande. Então, além de eu usar o CRM, eu também posso usar, por exemplo, a estrutura da IA para conversar com ela. Exatamente. Então, você tem tanto a opção, né, de você basicamente receber esses campos parametrizados no CRM, quanto de maneira ampla, livre, você ir lá, entrar na plataforma e dialogar com aquela reunião. Porque sempre vão ter os campos padrões que você quer sempre ter, mas às vezes em alguma reunião pontual, você ou até o próprio gestor quer ver alguma coisa que aconteceu naquela reunião e ele consegue ir lá e fazer essa interação sem assistir um vídeo inteiro, que a gente sabe que hoje ninguém vai reassistir um vídeo de uma reunião, né? Esse daí é outro ponto fundamental, né? O gestor, ao invés de precisar ficar ouvindo todas as calls, ele consegue entrar em alguma reunião específica, perguntar quais foram as objeções que apareceram e se o vendedor conseguiu contornar bem ou não, por exemplo. Exatamente. Então, esse ponto é extremamente importante. O que acontece, né? A gente sabe que hoje o gestor que tem lá 3, 4, 5 vendedores nunca vai escutar uma call do vendedor, ele não tem uma hora para perder para isso, né? Então ele não sabe quais são os principais pontos de falha que podem estar acontecendo e por aí vai. E a gente entra até numa esfera que provavelmente a gente vai falar depois, que é a de capacitação, mas basicamente o gestor hoje ele tem visibilidade de todas as reuniões que foram feitas e ele consegue entender, por exemplo, o que eu mais vejo hoje é gestor indo lá no fim do dia perguntando para todos os vendedores. E aí, como é que foi aquela reunião tal? Às vezes tem uma reunião mais estratégica, o gestor já quer saber como é que foi. Então, cara, ele já pode, ele mesmo, entrar nessas reuniões ali, cara, interagir com a reunião, pegar um resumo da maneira que ele quiser ver, perguntar coisas sobre a performance do vendedor. Então, isso vira uma mão na roda gigantesca para o gestor, né? Inclusive, tanto estruturar feedback quanto se inteirar do que está acontecendo, né, dentro das reuniões do time dele. Como que funciona melhor essa parte de capacitação, cara, de você ter uma análise, né, da reunião do ponto de vista de performance para você conseguir dar feedback para o seu vendedor? Boa. Acho que o que é mais legal, né? Como a gente está conectado em todas as ligações, todas as videoconferências, imagine a massa de dados que isso gera. Imagina lá, você viu 10 mil ligações de venda, né, videoconferências, enfim. Cara, o que a AI já consegue fazer? Ela consegue permitir que você faça, como eu posso dizer, você faça questionamentos específicos sobre determinadas habilidades para que ela avalie o todo, compare entre si e outros vendedores, por exemplo, e traga um score. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que para você, sei lá, você é do mercado financeiro, para você a habilidade de comunicação do vendedor é extremamente importante, mas que ele seja extremamente formal. Isso já é uma coisa que em tecnologia não tem, por exemplo. Você vende para tecnologia, você não precisa ser extremamente formal. Uhum. Então, o que você consegue ir lá e criar um parâmetro para AI? Você pode dizer assim, avalie de 0 a 10, por exemplo, a comunicação do vendedor, levando em conta, né, que ele vende para o mercado financeiro, ele tem uma exigência de não usar gírias, usar um discurso mais formal, mais polido, etc. E você cria isso como um prompt para AI e ela vai avaliar essa habilidade de trazer uma nota. Então, se o cara falar um monte de gíria, se ele não se comunicar bem, essa habilidade, né, ele já vai receber um score baixo para essa habilidade. O que é interessante, o gestor tem a capacidade depois de pegar todas essas notas, ver um compilado disso e direcionar um feedback. Então, sei lá, pegar outro exemplo de habilidade, contorno de objeção. Vamos supor que o cara não contorna bem a objeção, ele treme todo na base, não passa confiança para o cliente, a AI vai registrar esse contorno de objeção, vamos supor que o cara recebeu uma nota de 0 a 10, 4 para isso. O gestor, obviamente, quer saber o porquê. Ele vai clicar e vai pedir para a AI fazer uma análise e ele vai trazer as principais objeções, né, que esse vendedor recebeu, por que ele não recebeu bem. Então, por exemplo, vamos supor que ao invés de tentar contornar, ele desviou o assunto, ele, né, ficou sem palavras, ele gaguejou. Então, ela vai conseguir te trazer exemplos, você pode se aprofundando como se fosse um diálogo, como se você estivesse conversando com alguém que viu 10 mil ligações desse cara. Com o sales enablement que estava trabalhando ali. Ou então, você pode imputar a metodologia. Tem gente que fala assim, cara, eu uso spin selling. Beleza, você pede lá para a AI avaliar todas as reuniões desse cara com base no spin selling e te trazer feedbacks com base no spin selling. Então, isso é extremamente importante, porque, cara, o gestor ele vai ter uma visão, primeiro, mais macro de possíveis habilidades que estão pegando, ele vai poder se aprofundar e ele já vai poder construir feedbacks de forma automaticamente e trazer para o vendedor. Então, isso é um negócio que, cara, ajuda muito, porque hoje uma operação que tem até 5 vendedores dificilmente vai ter um sales enablement. Uma operação que vai ter um sales enablement normalmente já tem 30, 50 vendedores, só que o que acontece é que 1, 2, 3 recursos de sales enablement nunca vão estar em todos os calls, nunca vão ter a capacidade de comparar
em diversos atributos ao mesmo tempo. Então a AI, né, é uma mão na roda gigantesca para isso. Eu acho que é interessante o poder que o gestor tem, né? Porque ele não precisa ouvir todas as calls, né? Assistir todas as calls. Ele consegue ter ali um resumo por vendedor, ele consegue ter um resumo da call, cara. Uhum. Exatamente. Ele consegue tanto, né, ver os critérios de avaliação que foram definidos com as notas, quanto ele consegue já ver um resumo daquela videoconferência. Inclusive, ele pode clicar em qual momento que isso foi falado e ele vê só recortes. Então vamos supor que o cara quer ver só o momento em que eles discutiram negociação do valor, por exemplo. Só o momento em que eles combinaram os próximos passos, só o momento que o cara trouxe os problemas dele. Ele vai ter tópicos lá dentro da aplicação dos seus budgets do que foi falado. Você clica, ele já cria recortes e já mostra para você em que parte isso foi falado pelo cliente. Isso facilita também para o gestor, porque o gestor já tem a sinalização do que pode estar indo bem ou do que não está indo bem. Ele identifica quais são os tópicos que foram falados naquela reunião e ele direciona para ele ver minuciosamente, né, se ele quiser fazer uma análise mais detalhada, onde aquilo foi falado. Então isso ajuda demais nessa parte de construção de um feedback, né? Eu acho que essa é a principal diferença entre, no caso, a Sales Buddy e um outro note taker, né? Essa personalização para a área comercial, né, cara? Acho que assim, quais são os principais diferenciais, né? Primeiro a questão da integração. Então, Note Taker hoje, ele não faz integração personalizada, ele está totalmente focado em, se for para integrar, ele vai integrar com um campo de notas, ele não vai ter a integração que a gente tem hoje de você botar em múltiplas entidades e por aí vai. Ele não vai se conectar com VoIP e ele não vai ter a inteligência artificial focada em enablement, né? Em realmente você poder colocar os seus inputs, tanto de visão de avaliação, quanto em visão de consolidação de estratégias de venda, do que foi falado de venda na reunião. Então esse é o principal diferencial. O Note Taker, na verdade, o objetivo dele é fazer um resumo. A gente tem uma feature de Note Taker, que é fazer o resumo? Tem, mas a gente tem toda a parte, né, de especialidade e personalização para atender, de fato, uma operação comercial que um Note Taker nunca vai atender. Interessante, né? Eu acho que é o lance do foco, né? É uma ferramenta focada na área comercial. E tem uma coisa que eu acho, assim, muito doida, cara, que é o lance da análise sentimental, né? Porque eu acho que isso, né, Daniel, a análise sentimental é muito uma característica do humano, né? Assim, tem humano que não consegue fazer direito, né? Tem humanos que não conseguem fazer direito, né? Cara, como é que funciona essa parada, assim, de analisar o sentimento da outra parte ali, cara? Legal. São 3 variáveis principais. A primeira variável é o vídeo, a segunda variável é a voz e a terceira variável é o conteúdo do que está sendo falado. Vocabulário. Então, é o vocabulário. Então, como é que funciona? Pô, você está fazendo uma reunião com o cliente, o cara não abriu a boca uma vez, ele ficou lá mexendo no celular, ele não demonstrou empolgação em nenhum momento. Cara, a análise sentimental é que esse cara não está empolgado, ele está totalmente desconectado. O cara o tempo todo demonstrava algumas reações, ele fazia perguntas, ele falou, nossa, é isso que eu preciso, né? Então tudo isso você consegue identificar, e aí fazendo a análise dessa reunião, dessa ligação, consegue identificar e trazer insights com base nisso, né? Então isso é uma coisa bem legal, assim, a gente tem cases que a gente tem dentro de casa de clientes que criaram um score de empolgação do cliente. Então, o quanto que o cara realmente estava empolgado naquela reunião. E aí, às vezes, o vendedor sai com a impressão que ele ia vender, né? Falava, cara, eu vou conseguir vender certamente nessa conta. E aí, no final das contas, ele olhava o score de empolgação, o score estava tipo 3. Qual que era a primeira reação dele? Questionar o score, né? Só que o que aconteceu no final? Não fechava. Fazendo um cruzamento das vendas que fecharam com o score, a gente começou a perceber que realmente as que o score estava alto era que tinha mais chance do cara fechar. Por quê? Porque, cara, o vendedor, às vezes ele tá lá compartilhando tela, ele não tá vendo a cara do cliente. O vendedor, ele costuma ser muito otimista, quando, na verdade, às vezes, né, na vida real, a reunião não foi tão boa assim. E outra coisa, a AI tem a capacidade de comparação. Então, depois que ela começa a ver quem são aqueles caras que realmente fecham, os caras que não fecham, ela começa a perceber alguns comportamentos em comum. Alguns que a gente já percebeu, olhando toda essa massa de dados. Cara, o cara que vai fechar, ele pergunta pra caramba. Ele é o cara que mais vai trazer objeção. Ele é o cara que no final da reunião, se você ainda não falou de preço, ele vai lá e vai puxar o papo de preço. Então,
no final disso, né, dessas análises que a gente faz, principalmente olhando para os cases que a gente tem dentro de casa, a gente começa a perceber realmente quais são os motores de reação do cliente que fazem ele comprar o produto e o cara começa a investir mais nisso e observar mais isso. Então, são coisas que, cara, dificilmente humanamente vão ser possíveis de se analisar, mas você consegue com muitos dados, né, e com uma AI fazendo todo esse processamento, gerar alguns insights bem interessantes. Aí você vê aquela parte de preencher a temperatura, né, Lê? Alguns CRMs têm essa função, né? Até a IA preenche melhor do que algumas pessoas, né? Eu acho que é por causa da visão otimista, né? O cliente fez 1, 2 perguntas, ele tá interessado. Não necessariamente, mas... O vendedor tende a preencher ali com quanto ele quer que feche aquela conta, né? É o lance da expectativa mesmo, né? Eu tenho uma história engraçada. Inclusive, a gente conta no programa de aceleração, né? Só que, antes de eu contar essa história, você que está assistindo este episódio no YouTube, já deixa teu like e se inscreve no canal, porque nós temos uma meta, Daniel Mestre. Qual é a nossa meta, Daniel Mestre? Temos uma meta. A meta é a audiência fazer eu perder a minha barba e o Leandro ficar raspar careca. Exatamente. Né? A gente batendo 10 mil seguidores no nosso canal do Papo de Vendedor, não é do Super Vendedores. Já estamos quase 100k nos Super Vendedores. Nós entramos aqui na brincadeira. O Dani perde a barba com 10 mil e eu com 20 mil vou cortar o meu cabelo careca. Vai ser engraçado, no mínimo, né? Então, faça parte dessa brincadeira. Deixa teu like e se inscreve no canal, tá? Cara, eu tenho uma história engraçada porque uma vez eu tava conversando com um gestor e aí a gente tem dentro da parte de in-company, dentro da parte de treinamentos in-company, a gente se aproxima muito da estrutura comercial do cliente. Às vezes desenha processo, já implementamos CRM, sempre criamos playbook, a gente sempre ajuda o gestor, o dono da empresa a ter uma clareza maior. Eu estava conversando com um cliente nosso, eu falei, cara, quais são as principais objeções que o teu time de vendas sofre? E o cara, ele me deu uma resposta. Ele falou, cara, essa e essa. Beleza. Até aí, tudo bem. Eu senti que isso era... Eu não percebi que tinha mais coisas por baixo, mas foi uma resposta que ele me deu, né? A gente avançou com o projeto. Quando a gente terminou o playbook, que uma das etapas do playbook é a parte de objeção, como é que a gente trata as principais objeções, e a gente foi conversar com o time falou assim, cara, tem essas, mas tem muito mais. Tem outras objeções que inclusive são mais difíceis e são mais, cara, que tiram o nosso sono quando acontece, que a gente às vezes fala assim, puta, perdi a venda, né? Aí vem a pergunta, né? Pô, se eu tô preenchendo automaticamente o CRM, se eu tô usando inteligência artificial para eu delegar esta função de estar mais atento ao que eu vou escrever, eu como vendedor, como é que eu faço para olhar mais para essas principais objeções, para, cara, insights daquela reunião, ou mesmo o gestor, como é que o gestor pode ficar mais atento a essa parte de objeções, cara? Boa. Acho que o primeiro grande ganho da AI, como comentei, é você tirar o trabalho operacional, e quando você tira o trabalho operacional, você ganha tempo, né? Então, uma coisa que o vendedor hoje não tem é tempo. Ele fica fazendo reunião, ele fica fazendo a parte manual, ele fica preenchendo CRM. Então, para mim, qual que é a forma mais estratégica do próprio vendedor utilizar esse tipo de recurso? Cara, primeiro ponto, é ele começar a tentar personalizar mais o atendimento que ele tem com cada cliente. Por quê? Porque ele vai ter dados melhores, ele vai ter um monte de estatística relacionada ao comportamento do cliente, quais foram as principais objeções. Então, antes ele não tinha tempo de fazer um e-mail de proposta decente, por exemplo. Agora, ele olhando lá, vendo informação, por exemplo, que o cliente trouxe, bateu muito numa objeção específica. Cara, o vendedor pode ir lá e pode conseguir fazer, por exemplo, já uma abordagem para o cara já focada nessa objeção que ele tem, né, que o cliente trouxe, ao invés de mandar uma proposta genérica. Outra coisa, né, focar em se capacitar também, porque, obviamente, quando a inteligência artificial trouxer os feedbacks, os principais pontos, cara, ele vai começar a ver que as objeções são sempre as mesmas, ele vai começar a perceber quais são os pontos de habilidade que ele pode evoluir, o porquê que ele pode evoluir em cada habilidade. Vou dar um exemplo bem legal. Obviamente, a gente usa Sales Buddy na própria operação das minhas empresas, né? Eu tenho a GetDemo, e dentro da GetDemo, a gente tem o time de CS, e tem uma galera lá muito boa, né? A galera, obviamente, usando Sales Buddy dentro dos calls ali, no caso, para atendimento.
E a gente começou a perceber que tinha um dos nossos CS lá, que o cara é bom pra caramba, todo mundo gosta, mas, cara, ele usava muito jargão técnico. E aí ele não percebia que o cliente não entendia muitas vezes o que ele estava falando. E aí a AI batia muito nessa tecla, ó, jargão técnico, porque ela percebia que quando ele falava alguns jargões técnicos, o cliente dava a entender pela reação dele que ele não tinha entendido. E então a cada 10 palavras dele, 3 eram uns jargões técnicos em inglês e tal. O que ele fez com isso? Ele falou, caraca, não percebia isso, né? E começou a focar em melhorar. Outra coisa, tem gente que repete muito a mesma palavra. Pô, tenho muito esse problema também. Você tem uma palavra, todo mundo tem uma palavra preferida, que fala 10 vezes na mesma frase. Então, isso é uma outra coisa que te permite, né, como um copilot mesmo, ir lá e te dando dicas. Então, acho que o vendedor, ele tem que ver esse tipo de solução como o melhor amigo dele, porque ela vai estar observando todos os movimentos dele, não como algo que é um dedo duro para o gestor, não. Ele focar realmente em usar aquele dado para ele melhorar, para ele personalizar melhor a abordagem com o cliente. Já o gestor, para o gestor, cara, aí o leque de possibilidades se abre. Eu acho que o primeiro ponto que o gestor pode fazer é direcionar melhor capacitação. Por quê? Hoje, o que eu vejo que as empresas fazem quando o assunto é capacitar vendedor? Eles vão lá e falam assim, treinamento de produto. Beleza, vai lá, vai um Product Manager, treina a empresa lá. Treinamento de objeção. Mas tudo é feito com base no feeling. Tem que ter um treinamento por semana, vamos botar um tema. Nunca é feito com base no que realmente os vendedores estão observando no dia a dia. Então, por exemplo, tem cliente nosso que começou, a própria gestão começou a pedir para a AI analisar quais eram os principais pontos que eram os gargalos dos vendedores e começou a direcionar o treinamento nessa linha. Então, eles perceberam, por exemplo, que tinha três objeções específicas que sempre apareciam nos calls, sempre. Fizeram um treinamento focado só nessas 3 objeções. Falaram sobre 1000 formas disso, criaram um playbook para contornar essa objeção. Ou seja, a gestão usar de maneira inteligente esses dados para melhorar a capacitação. Já que vai, né, entre aspas, parar o vendedor para capacitar ele, capacita de maneira assertiva. O outro ponto é previsibilidade. E, cara, esse ponto de previsibilidade é bizarro. O que eu mais faço hoje, faço um forecast de vendas lá com o time das empresas. Cara, obviamente cada vendedor vem e traz a impressão da temperatura das suas contas. E aí sempre tem o Sales Bud lá com a temperatura dele também. Então, eu acho muito legal, porque o gestor fica mais munido de fazer, de entender realmente o que está mais avançando dentro do funil, o que não está. Porque, cara, querendo ou não, a gente sabe que no final do mês, vendedor sempre é muito otimista ou inflow pipe, né, para dizer que as coisas estão melhores, porque o gestor vai lá e fica em cima. Então, esse ponto de o gestor conseguir ver a temperatura das reuniões é um negócio, é um super indicador, né, para conseguir identificar se realmente o mês está indo bem, não está indo bem, e como é que cada conta tá se direcionando. Cara, isso, assim, você trazendo essa informação, eu fico imaginando que isso impacta, sei lá, o planejamento estratégico de vendas de uma empresa, né? Totalmente. Então, assim, você fica muito mais direcionado, né? Porque você consegue identificar quais são os principais gargalos. Você consegue gerar insights para produto, por exemplo, porque você consegue ver o que os clientes mais pedem, né? Você consegue ver o que a galera está falando de mercado. Então, por exemplo, uma coisa que a gente percebeu lá, né? Muito cliente faz isso. Eles colocam para os seus budgets identificar os concorrentes que estão sendo falados e o que está sendo falado. Então, ele já vai lá e identifica assim, cara, tem um concorrente aqui que está sendo citado em um monte de reunião. Já consegue identificar até o share do concorrente, por exemplo, né? A penetração dos concorrentes estão dando mais trabalho com isso. O cara comparou o concorrente porque o concorrente tem tal funcionalidade. Então, no final, isso ajuda muito numa linha estratégica de planejamento de vendas. Porque você começa a ter uma visão dos concorrentes que estão incomodando mais, para onde o mercado está indo, quais são as principais dores do cliente. Então, querendo ou não, o Sales Bud ele ajuda muito no operacional, no dia a dia, para preencher o CRM, né, e tudo mais, numa linha do vendedor, mas até no nível estratégico isso, no nível de um CEO, de um C-Level, a gente tem visto a ferramenta gerando valor, porque o cara quer usar esses dados para refinar o caminho que ele tem que seguir como empresa, né? Porque até então, cara, eram milhares de ligações e videoconferências que ninguém nunca mais revisitava e não gerava nenhum tipo de inteligência para aquilo. E quer inteligência melhor do que você ter dado de realmente, né, interações de fato com o seu cliente, né? Então, isso é muito valioso. E outra coisa, né, cara? O CRM ele te ajuda a saber em que etapa você está com menor taxa de conversão, mas nem sempre o que está causando aquela perda naquele momento.
né? Quando você consegue identificar quais são as principais objeções que estão acontecendo, como que a maioria dos vendedores está contornando e faz um treinamento específico em cima disso, você consegue resolver problemas de gargalo de forma muito mais assertiva e pontual, né? Exatamente. Que é um caso bem legal que eu tô lembrado aqui. Tinha uma empresa, não vou falar o nome aqui porque não lembro se o nosso contrato está autorizado a falar publicamente o case deles ou não, mas, cara, era bem interessante porque eles tinham um processo de qualificação, o SDR fazia a qualificação, isso pensando no inbound, né? Fazia a qualificação por telefone e passava para o vendedor. E o que eles começaram a perceber? Eles tinham muita quebra entre a qualificação do SDR e a conversão do vendedor. Muito no-show, ou então, realmente, o cara ia para a reunião e aquela oportunidade morria. Eles começaram a diagnosticar o que estava acontecendo com base, né, nos dados que a Sales Budget estava gerando. Uma coisa que foi bizarro. Eles perceberam que basicamente 86% das perguntas que eram feitas, isso na média, né, eram feitas pelo SDR e eram feitas novamente pelo vendedor. Ou seja, olha que coisa bizarra. O cara ficava 20 minutos num call com o SDR ficava fazendo um monte de pergunta robótica, depois o vendedor entrava e mesmo com o briefing de SDR... Fazia todas as perguntas de novo. O cara ficava puto, desengajava. Exato. E aí que a gente começou a perceber ali. Cara, além disso, ele ficava esses 20 minutos, depois ele ficava mais uns 20, 30 minutos na reunião, ele só ia ver o produto efetivamente no final da reunião, a demonstração. Né? Em alguns casos, até, isso tinha que se estender para mais uma reunião para fazer a demonstração do produto. Ou seja, eu acredito muito que, cara, para você conseguir vender, né, ter uma taxa de conversão alta, você precisa conseguir gerar valor desde a primeira interação com o lead. Imagina o que eles estavam fazendo, eles estavam hiper qualificando o lead para só no final mostrar o produto. Qual que era a causa, né, uma causa ali, uma das identificadas? Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo aqui um excesso de qualificação, muita pergunta, o lead está desengajando, está perdendo valor, muito provavelmente teu concorrente já foi lá atender o cara rápido e ele já engajou muito mais com isso. Então, esse foi um exemplo interessante, né, de gargalo que foi identificado no processo comercial através dos dados e que dificilmente seria identificado. O que eles fizeram, né? Todo mundo deve estar curioso para saber que eles eram resolver o problema. Cara, eles basicamente reduziram o time de SDR, reduziram as perguntas, colocaram uma parte, a parte de perguntas mais oficializada para o vendedor e a parte do SDR acabava sendo muito mais superficial nas perguntas, justamente só para entender se a conta realmente tinha potencial, né? E se aquele lead efetivamente tinha algum tipo de poder de decisão e se tinha realmente a dor que resolvia. Mas uma conversa muito rápida e já focada em agendar. Então, um questionário de 20, 25 minutos por telefone virou um bate-papo muito rápido. Eles até migraram um pouco o canal mais para o WhatsApp, porque sendo menos perguntas ficou muito mais trivial ali de se fazer pelo WhatsApp. E depois isso ia para o vendedor. Cara, reduziu o recurso, aumentou a taxa de conversão, né? Então, esse foi um case bem legal, assim, de reajuste de processo. Quando você fala reduzir recurso, ele conseguiu atender mais potenciais clientes com a mesma equipe de SDR? Ele conseguiu reduzir a equipe de SDR, porque antes ele precisava de mais SDRs para dar vazão. Um call de qualificação demorava 25 minutos. Depois começou a reduzir isso, uma parte ele migrou para o WhatsApp, outra parte para o telefone. Ele começou a fazer primeiro por WhatsApp e depois ligação. Antes era ligação direto. Você tem uma ideia. Uhum. Não lembro exatamente a estatística de conversão de um canal para o outro, mas acho que o grande ponto desse exemplo que eu estou dando é realmente a visão do cara, identificar que eles faziam as mesmas perguntas e isso deixava o cliente puto. Inclusive, tinha em várias reuniões que o cliente já entrava na segunda reunião já falando, tá, eu quero ver o produto, né? Já conversei sobre isso e isso aconteceu mesmo. Você vê que o cliente fica realmente irritado com esse tipo de coisa. Eu já teria abandonado com certeza, sabe? Eu, cara, sinceramente, não sei vocês, mas se eu me cadastro em algum tipo de ferramenta para conhecer algum software e alguém quer me ligar para me qualificar, cara, dificilmente eu vou avançar, porque eu não vou atender, eu não vou ficar fazendo 20 minutos de call, né? Isso é ridículo. Agora, entrar numa agenda com o vendedor depois, etc. Beleza. Mas aí eu acho que a AI também está muito para ajudar, né? Porque a qualificar com dados de, é uma conta com potencial, não tem por que não atender, por exemplo, né? Então, essa parte de hiperqualificação, acho que ela vai ficando um pouco para trás, porque a AI vai ter uma capacidade de contexto muito maior em cima das contas dos leads. Agora, em cima disso que a gente está falando aqui, talvez o amigo ouvinte,
o profissional de vendas que está nos escutando, eu não sei se ele está, nesse momento, gostando ou ficando preocupado, né? Eu acho que, gostando porque preencher o CRM é uma dor, né? A gente conversa com os alunos do programa de aceleração, a gente sabe exatamente disso, mas eu também entendo que nesse momento, né, vendo tudo isso, o cara olha e fala assim, tô ficando preocupado se o meu trabalho não está em risco, né? Talvez a pessoa esteja sentindo isso nesse momento aqui. Qual que é a tua visão, cara? Por que ele não deve se preocupar, ou quais são os pontos que ele deve se preocupar, mas estar mais atento do que preocupado? Na sua visão, você que respira IA e está estudando isso profundamente. Legal. Cara, isso foi uma coisa que eu escutei muito agora no Vale do Silício, né? Voltei do Vale do Silício aí faz 10 dias. Uma coisa que eu estava escutando muito lá, que na era da AI, o maior ativo, né, que pode acontecer para um vendedor é a capacidade de relacionamento humano, né? Então, assim, aquele que souber se relacionar humanamente bem, não ser um seguidor de playbook, um tirador de pedido, ele vai se destacar, principalmente numa venda mais enterprise. Então, eu acredito que na parte mais massificada, realmente vai ter redução de SDR, realmente talvez precise de menos vendedores, porque os vendedores vão ter a parte operacional automatizada pela AI, né? Mas numa visão de enterprise, de desenvolvimento de negócio, cara, o vendedor que hoje faz relacionamento bem, que conhece o mercado, ele vai ser muito mais valorizado, né? Porque pensa o seguinte, hoje a gente está jogando aqui no nível, imagina, no nível 10, com a AI, todo mundo vai jogar no nível 100, porque a capacidade de você executar tarefas, atender clientes e prospectar clientes, ela vai aumentar muito, né? Mas esse ativo do relacionamento, você sentar e conversar com uma pessoa, por mais que a AI seja 100 vezes mais inteligente em algum momento, ela não substitui. Então, ao meu ver, é o seguinte, cara, quem está numa linha ainda de enxergar vendedor, SDR, só como tirador de pedido, etc., provavelmente esses caras vão ser substituídos mesmo e não vai ter o que fazer. Não vai acontecer agora, vai acontecer em 1, 2 anos. O Brasil ainda tem um delay. Não é agora que você tá fudido, mas daqui no máximo 24 meses. Mas, cara, o cara de relacionamento... Mas esse cara é tirador de pedido, o vendedor que não faz o trampo consultivo, de fato, ele pula de empresa de 12 ou a cada 24 meses, porque não tá gerando o resultado necessário também, né? Exatamente. Exatamente, assim. Então, eu acho que, cara... O cara que for bem relacionado, ele vai ter muito mais valor. O cara que é tirador de pedido, ele tende a morrer e sinto muito. Acho que é um pouco essa visão. Essa é a grande transformação que a gente vai ver nessa era. Não só em vendas, mas em outros tipos de tarefa. Eu acho que uma coisa que eu escutei bastante lá é que, assim, a AI ela é uma executora de task. Uma task hoje são tarefas que você faz que são, querendo ou não, manuais, criativas ou o que for, né? E, cara, a AI vai ter capacidade de executar essas tasks. O relacionamento ele não é feito por task. Você não tem um relacionamento, vou aqui almoçar com o Leandro e vou trocar ideia. Cara, isso não é uma task. Uma task vou aqui abordar 200 leads, vou mandar 300 propostas, vou fazer não sei o quê. Então, acho que vai muito nessa linha, assim. Eu, se fosse, né, um vendedor que está inserido no mercado hoje, eu não ficaria em pânico, mas eu focaria muito mais em me desenvolver como um cara de relacionamento do que um cara extremamente técnico, né? E por aí vai. E aprender a usar a inteligência artificial para aumentar a sua produtividade. Se hoje eu gasto 70%, 60% do meu tempo com tarefas que a IA pode fazer por mim, sobra mais tempo. Eu tenho o dobro do tempo praticamente para eu estar na frente de clientes. Se eu estou na frente do dobro de clientes, é o que a gente fala, né? A gente fala no programa de aceleração, às vezes você não tem tempo para fazer o dobro de atividades que você faz hoje, para você vender o dobro, né? Então a gente fala de melhorar a taxa de conversão e tudo mais. Às vezes com uma IA que faz a atividade que te toma tempo, você consegue estar na frente do dobro de clientes. E aí, teoricamente, você já pode ter o dobro de resultado. E, além disso, se você se capacita, se você usa os relatórios da IA para entender aonde você pode melhorar, você também melhora a sua taxa de conversão. Então, eu consigo fazer o dobro de atividades, que seguindo a taxa de conversão normal, eu teria o dobro do resultado, eu venderia o dobro,
né? E me capacitando com os feedbacks assertivos também, que eu consigo ter com base nos dados, eu consigo vender, ter uma taxa de conversão ainda melhor. Então, é uma ferramenta que eu mais quero utilizar do que eu tenho medo que me substitua. Total. Eu vejo que, assim, o vendedor que hoje adotar previamente a inteligência artificial, ou o gestor que adotar para o time, ele vai fazer justamente aquela estatística que eu tinha comentado no início, né? Hoje, 25% a 35% do tempo é falando com o cliente. Imagina ele subir essa capacidade, né, para 90% do tempo, 95% do tempo. Então ele vai vender mais, ele vai bater mais meta, né? Enfim, para o vendedor é extremamente bom, até porque não só nessa parte de gerar dinheiro, mas na parte do que é mais legal também. É mais legal, a profissão fica mais legal, né? Cara, vendedor gosta de se relacionar, gosta de fazer networking. Cara, ninguém gosta de ficar preenchendo CRM e fazendo proposta com o login do cliente. Essas coisas vão ser automatizadas logo de cara, né? Então, eu procuraria, né, se fosse vendedor ou gestor, transformar a operação para fazer AI full logo de cara, não numa ótica de substituição, mas primeiro numa ótica de, cara, vou matar todas as tarefas operacionais aqui. E, cara, você falou que tem algumas coisas novas saindo aí, tem novidades vindo, estamos falando de fazer proposta, né? Vai chegar o dia onde, assim como o CRM está sendo preenchido por AI, as propostas também vão ser geradas, cara? Legal. Cara, no dia 17 de junho, a SalesBuddy está fazendo um lançamento que vai mudar totalmente o posicionamento da empresa. Até então, a gente tinha criado um primeiro produto, que foi esse produto de preenchimento automático do CRM, geração de insights, dessas conversas, interações, etc. Isso foi muito legal, porque tracionou muito a empresa, né? A gente conseguiu crescer bastante com isso, mas a gente começou a sentir que existiam outras dores na esteira comercial que poderiam ser resolvidas e que ninguém estava mirando em resolver. Como, por exemplo, criação de proposta, geração de follow-up, criação de e-mail de próximos passos, preenchimento de questionários de segurança. Empresa de software passa muito por isso, então o cara vai lá, o cliente manda o questionário, você tem que ir lá preencher, mandar para o time de tech, isso atrasa a venda lá em 3 semanas às vezes. Então, existem várias dores ao longo do processo que ninguém estava mirando em resolver. E aí a SalesBuddy, né, se conectando obviamente com o que vem muito de tendência no mercado com essa visão de agentes de AI, criou basicamente uma plataforma de agentes de AI. Então, a gente né? Tá engraçado ficar falando isso. Mas, basicamente, a gente vai ter uma plataforma onde você vai ter vários agentes de AI templatizados focados em resolver algumas dores específicas. Uma delas é o preenchimento de CRM, outra delas é a criação de proposta, como eu comentei, geração de lista de leads e por aí vai. E você, basicamente, vai poder selecionar qual é a tarefa que você precisa que seja executada. Você vai ter créditos que você vai poder utilizar. Então, quero gerar uma lista de leads. Você vai lá e vai utilizar, por exemplo, 5 créditos. Fiz 6 reuniões aqui, preciso preencher o CRM. Ele já vai ter consumido lá, por exemplo, 9 créditos. Então, cada tarefa, dependendo da complexidade, vai ter um número de moedas que ela vai consumir, né? E você consegue, basicamente, em uma única solução, resolver vários problemas operacionais da esteira. E o mais legal, hoje você, por um SaaS, você acaba pagando mensalmente, usando ou não usando, né? Com os agentes da SalesBuddy, você vai conseguir ter uma visão de créditos e você paga realmente por aquilo que você usa, que é uma tendência que só se fala nisso lá fora. Todo mundo quer pagar por task, né? Vamos chamar assim. A galera tá cansada de pagar por recorrência sem uso. Claro que ainda é um modelo que pouca gente está explorando, ou quase ninguém no Brasil, eu diria, mas eu não vejo o mercado indo para uma linha diferente disso, né? Ninguém quer ter 1 milhão de plataformas, pagando fees idênticos, contratos amarrados, a galera quer uma linha de produto que seja mais utilizado dessa forma. Então, o que é super bacana? Além de ter os agentes padronizados, você vai conseguir criar agentes específicos para sua necessidade de maneira no-code. Então, você vai lá, eu quero um agente que, por exemplo, se conecte no WhatsApp, chame o cliente para marcar uma reunião, sugerindo uma data conectada ao meu Calendly, assim que ele ir lá e aparecer no HubSpot como um novo lead. Sei lá, vamos supor que você quer criar esse agente. Você vai lá e vai conseguir criar esse agente dentro da SalesBuddy, já plugado com todas essas integrações nativas, de maneira super simples, e especializado em vendas, né? Então, o legal é que já vai ter os templates de vendas e o time também, numa ótica de
de consultividade vai ajudar a entender as dores, mapear e ajudar a construir esses agentes no-code ali dentro. Então, cara, é um momento novo, um momento super legal, porque é realmente uma plataforma que vai oferecer essa visão de agentes já especializados e construídos, diferente, por exemplo, de você pegar um Make, um Zapper, né? Hoje está muito em alta a galera conectar 1 milhão de ferramentas, fazer um puta conhecimento técnico, sem especialidade em vendas. O pessoal vai ter lá um negócio padrão que eles vão poder utilizar com custo relativamente baixo, paga por uso. Isso vai ser uma coisa bem diferenciada. Só mais um exemplo aqui, né? A gente obviamente já está rodando essa plataforma com alguns clientes, a gente não fez um lançamento oficial, mas a gente construiu ela com alguns clientes bem relevantes no mercado. Um deles, né, uma das maiores empresas de tech do Brasil hoje, tem até capital aberto e tudo mais, a gente fez um piloto com eles que eles tinham um processo que era extremamente moroso. O que acontecia? Eles entravam com o time de pré-vendas na reunião, o time de pré-vendas fazia todo um mapeamento técnico, no caso eles vendem ERP, né? Então fazia todo um mapeamento técnico do que precisava de requisito e como é o fluxo financeiro, etc. Esse time de pré-vendas ia lá, levava isso depois para dentro de casa, fazia uma documentação, mandavam para um time que fazia só PowerPoint, o time ia lá, customizava, botava o login do cliente, fazia toda uma proposta personalizada, e isso demorava de 150 a 200 horas para ser feito, a depender do cliente, ou seja, alongava muito, mobilizava um monte de trabalho operacional para criar uma proposta. E aí, o que a gente fez lá? A gente usou um dos nossos agentes, que é o agente de proposta. Ele ia lá, ele se plugava já direto nas reuniões, através da nossa captura de dados ali de transcrição. Ele se conectava a esse agente, já era imputado essa documentação, eles já tinham um template dessa documentação, aí preenchia essa documentação com base no que foi perguntado na reunião, enviava isso para outro agente, dentro do agente de proposta, ele ia lá, buscava o logotipo, já colocava o logotipo, colocava o slogan, buscava dentro da base de SKUs, de acordo com o volume de usuários, etc. O cara precisava, módulos, já colocava isso no slide e gerava tudo isso em 4 minutos. Uma proposta de 75 slides, que antes eles demoravam 150 a 200 horas para fazer. E aí, claro, qual era o processo? Ir lá e revisar aquilo. Tinha uma coisa ou outra para revisar? Evidente, mas imagina isso, você sai da reunião, ele já joga 4 minutos agentes, depois está pronto, só precisa alguém revisar. Só precisa revisar. Ou seja, tinha um time antes de 30 pessoas que faziam PowerPoint para isso, porque era muito volume, né? Isso é totalmente inovador, né? Porque tem uma redução de custo gigantesca. Você reduz pessoas, né, na operação, mas não só pessoas, mas principalmente você entrega valor para o cliente mais rápido, que eu acho que esse é o ponto importante, né? O cliente ficar esperando ali, né? Claro que as 150, 200 horas que eu comentei não eram sequenciais, então aquilo demorava 2, 3, 4, 5 meses para entregar uma proposta para um cliente mais enterprise. Então, cara, isso otimiza muito a esteira, né? E isso é um agente que qualquer empresa vai poder utilizar dentro da nossa plataforma, porque ela vai poder imputar o padrão, né, do seu PowerPoint, etc., imputar as informações dos seus SKUs, do que quiser, e aí tem lá o que a gente chama de Mapping Configuration, ele consegue de forma no-code já parametrizar isso e colocar esse agente para trabalhar de maneira simples e pagar por proposta que for criada através dos créditos, né? Então, cara, isso está me empolgando muito porque a gente construiu isso vendo dores reais de clientes que a gente já tinha e agora a gente está trazendo isso para o mercado numa ótica de produtos. Isso começou como algo exclusivo e a gente transformou em algo escalável para qualquer empresa usar. Com os outros agentes foi a mesma coisa. Então, enfim, tô super empolgado com esse momento aí. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo Vendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você
para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os 2 links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos para o bloco 2. Agora, um exemplo de follow-up, né? Sei lá, fiz a reunião com o cliente, mandei a proposta, fiz a apresentação, depois mandei a proposta por e-mail, e aí ele fica paradinho ali em proposta enviada, por exemplo. O follow-up seria, ao invés eu fazer aquela esteira de follow-up mesmo, de ligar, de repente ter alguma coisa automática para fazer um disparo por WhatsApp, por exemplo. Sim. Você consegue criar um agente de follow-up, por exemplo, e aí você pode criar regras. Então vamos supor que você quer que ele faça um follow-up por WhatsApp, depois de 2 dias um por e-mail, e ele faça isso, por exemplo, de acordo com o contexto do que foi combinado com o cliente. Então, sei lá, você fez uma videoconferência, ele tem lá toda a transcrição, você mandou uma proposta, e aí vamos supor que o cara tinha falado que ia ter que validar essa proposta com o diretor dele depois. O que ele já vai fazer? Você já consegue programar, por exemplo, para ele, com base nesse contexto, enviar um follow-up automático pelo WhatsApp. Então, olá, não sei o quê. A gente tinha conversado na última reunião que você ia conversar com o seu gestor, a gente encaminhou a proposta, né? Você tinha ficado de validar o orçamento, como é que isso está internamente, né? Mandou o follow-up. Então, ele pode mandar esse follow-up por WhatsApp, depois por e-mail, os caras não responder. Então, o legal dos agentes é que é o seguinte, você se pluga nos canais de ativação, você se pluga nas bases de dados e você consegue gerar gatilhos específicos para ele te executar tarefas, seja elas quais forem, praticamente, né? Interessante. E se você tem essa régua, ela vai respeitando isso de forma automatizada. Então, o vendedor não precisa... Você coloca o workflow ali. Você põe o workflow, o vendedor não precisa, em tese, fazer ação manual. Exato. Você pode tanto já deixar uma regra pronta, então, depois de mandar a proposta, eu quero que 3 dias depois ele mande follow-up. Ou você pode deixar em aberto. Então, você pode colocar uma instrução para a AI fazer o que ela entender que é mais coerente para cada situação. Claro que é interessante observar cada uma delas, né? Porque, vou dar um exemplo aqui, a gente fez muito teste disso aí, e o que ela começava a fazer? Por exemplo, em uma reunião que tinha tido muita objeção, especificamente, o cara foi lá e falou 1 milhão de objeções específicas em relação ao seu produto, em relação à comparação com o concorrente. Ela ia lá na hora do follow-up e já logo depois, ao invés de já mandar um negócio cobrando a proposta, ela mandava, por exemplo, um artigo educativo falando sobre aquela determinada objeção ou tentando contornar aquilo de alguma forma. Então o comportamento é extremamente interessante. Isso, conforme vai rodando, né, tem muita massa de análise. Então imagine que você tem lá, você está plugado no e-mail do vendedor, você tem acesso a dezenas de milhares de e-mails. Então, além de tudo, a AI tem contexto também para começar a fazer essas sugestões, além do que dados de internet, coisas que ela está se baseando em metodologias e etc., que ela pode gerar esses gatilhos da cabeça dela. Então, são formas que você pode orquestrar, né? Eu, particularmente, trabalho muito mais hoje dando alguns direcionais, né? Porque... Para não deixar tão aberto. Para não deixar tão aberto, obviamente. Não que eu acho que a AI não cometa erros, acho que ela comete erros e muitos, assim como o ser humano, né? Mas é legal fazer esse processo com certos limites, né? Para você conseguir ter um certo controle, né? Por aí vai. Da hora, né? Nossa, cara, é incrível, assim. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é, cara, a implementação de tudo isso. Né? Porque, de repente, um amigo ouvinte está nos escutando aqui e falou, cara, queria fazer isso, queria ter isso. Às vezes ele não tem apoio da empresa, tá? A gente tem muito ouvinte aqui, muito aluno, né? Muito mentorado, inclusive, né? Eu tava falando com a Dani, que é mentorada nossa, e ela, trabalha numa empresa grande e ela tem um CRM dela, porque o CRM da empresa mais atrapalha do que ajuda ela a vender, né? Então, pensando no caso da Dani, que é uma super vendedora, uma pessoa de alta performance, mas não tem apoio da empresa. Ela consegue usar a Sales Buddy sozinha? Cara, hoje não, porque basicamente o que a gente tem pensado como direcionamento, né? A gente não está querendo vender para pessoa no final do dia, a gente quer vender para a empresa. Por um motivo, tá?
Claro que em algum momento isso pode se expandir, né? Mas hoje em dia o que a gente acredita? A gente acredita que as operações ainda não conseguiram enraizar a inteligência artificial no processo delas. Todo mundo acha que usar a inteligência artificial muitas vezes meu vendedor usa GPT para escrever o e-mail. Cara, isso não é AI enraizada. Então, nosso objetivo é entrar no processo da empresa para otimizar isso de maneira padronizada e gerar valor para toda a esteira comercial. Se a gente fizer isso individualmente, né, por pessoa, cara, pode acabar gerando agentes isolados e não é muito o que a gente está querendo. O que a gente está querendo é realmente revolucionar dentro da empresa e, claro, quem vai ganhar isso no final do dia é o vendedor. Existe esse desafio, inevitavelmente, né? Tem vendedor que não vai ter apoio da empresa, isso vai acontecer. Mas tem muita empresa também que está nessa busca de formatar o processo, de pôr CRM e de buscar ferramentas. Né? Exatamente. Então, acho que cabe a quem está acompanhando e não tem apoio da empresa começar de maneira sutil, levando esse tipo de inovação para dentro da empresa. Mandando este podcast para o gestor. Esse podcast para o gestor, começando a usar de forma isolada, não necessariamente uma ferramenta como a Sales Buddy, mas tem inúmeras ferramentas de AI hoje que você pode começar a utilizar. Por exemplo, você pode criar um agente no seu GPT, né, que você treina ele com todos os seus follow-ups, por exemplo, né, você treina ele com os seus e-mails, você pede coaching para ele para algumas coisas, então você pode criar alguns agentes para te ajudar no dia a dia com algumas tarefas que você faça. Claro que isso não vai estar enraizado no processo, não vai estar integrado, nem nada disso, mas se você mostra isso para outros coleguinhas, eles vão ficar com inveja de você, eles vão criar também, e quando a empresa for ver, né, a galera já está adotando AI de forma isolada, isso não é bom para nenhuma empresa. Toda empresa quer ter o controle sobre o processo, né? Então, eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi isso acontecer bastante. Inclusive, eu tava num evento esses tempos e um cara veio me fazer uma pergunta dessa, assim. Ele falou, cara, não consigo convencer lá dentro, eu quero levar AI. E aí eu falei, cara, você tem que convencer o teu coleguinha do lado a fazer a mesma coisa que você tá fazendo. E aí isso faz, sei lá, faz uns 2, 3 meses. Ele mandou mensagem faz uns 4 dias. Falou assim, cara, botei todo mundo para usar ele usava um agentinho de AI que ele tinha criado no GPT, botei todo mundo para usar, agora já consegui o primeiro avanço, consegui que a empresa pagasse o GPT Pro para todo mundo. Pô, já foi uma primeira barreira. Então é nessa linha. Porque, cara, não adianta achar que vai ser da noite pro dia que todo mundo vai entrar com essa cabeça, não vai demorar, tem mercado que vai demorar bem mais, e beleza, né? Eu acho que quem se antecipar como empresa vai sair na frente, quem se antecipar como profissional vai sair mais na frente ainda, porque vai conseguir gerar mais valor, vai conseguir entregar mais, e cara, se a empresa não vê isso como um valor em você, tchau, vai para outra empresa que veja esse valor. Eu acho que esse é o grande ponto. Perfeito, perfeito. E pro amigo ouvinte que quer se conectar com você, qual é o melhor canal? Lembrando que a gente vai deixar o link na descrição do conteúdo. Boa, LinkedIn, esse é o... Você usa o LinkedIn? Quase nada. Quem quiser, né, enfim, meu nome aí, Matheus Weigand, quem quiser me acompanhar no LinkedIn, tô sempre lá falando um monte sobre AI, né, sobre inovação no mercado de marketing, de vendas. Quem quiser trocar uma ideia, pode me chamar lá no privado que vou tentar responder. Nota Maravilha. 10. Lembrando você que o link para você conhecer a Sales Buddy está na descrição desse conteúdo, né, Daniel Mestre? É isso aí. Marca de conhecer melhor a ferramenta, ver como a Sales Buddy consegue te ajudar aí a utilizar a inteligência artificial para você vender mais. Né? E não esqueça de comentar, conheci vocês através do Papo do Vendedor, né, Dan? É isso aí. Muito bom, muito bom. Baita episódio no ar? Mais um sobre IA, né, Lê? Mais um, estamos ficando mais recorrentes, né? É um assunto que está ganhando bastante destaque e é necessário para o amigo ouvinte estar antenado, buscando conhecimentos de profissionais gabaritados e que realmente entendem daquilo que está falando, daquilo que está do conteúdo que está trazendo para vocês, né, Dan? É isso aí. Para você que ficou até o final com a gente aqui, manda para nós sugestão de pauta, sugestão de convidado. O Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. E você que está acompanhando o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast ou em qualquer outro agregador de podcasts, aproveita para assinar gratuitamente o nosso conteúdo. Se você está no YouTube, deixa teu like, se inscreva no canal e aproveite esses 2 conteúdos que apareceram aqui na minha lateral. Inclusive, um deles é a primeira participação do Matheus aqui no Papo de Vendedor. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!